projeto importante. Sim, não só o fornecimento de água, como também a coleta de esgoto. A gente fala de uma forma geral do saneamento básico, porque ontem a Câmara dos Deputados derrubou trechos de 2 decretos do governo Lula que mudavam o marco do saneamento, né, Fabiola? Um dos pontos derrubados permitia que empresas contratadas para obras de saneamento comprovassem a saúde financeira até 2025 por meio de contratos provisórios, não formalizados ou até irregulares. E o projeto de decreto legislativo é do deputado federal capixaba Evair de Mello, do PP, e ele participa ao vivo falando sobre esse assunto conosco agora aqui no Bom Dia Espírito Santo por meio de uma ligação de vídeo. Muito bom dia, deputado, seja bem-vindo ao Bom Dia Espírito Santo. Um dos pontos críticos que nós vimos aí na reportagem, que foi muito alvo de críticas, foi essa questão da licitação, né, de empresas prestarem serviços de saneamento sem a necessidade de uma licitação, empresas estatais. Por que isso foi retirado, foi derrubado do projeto e de que forma poderia impactar diretamente a população? Bom dia, obrigado pela oportunidade de tratar desse importante tema para os brasileiros, em especial para os capixabas. Esses são os chamados contratos de programas, são contratos precários que muitas vezes as companhias estaduais têm com as prefeituras. E esses contratos de programa assinado entre o governo do estado e as prefeituras não trazem nenhum compromisso ou responsabilidade de metas a serem cumpridas e de universalização. Você imagina que no Espírito Santo, por exemplo, a nossa CESAM, com mais de 50 anos exercendo essa responsabilidade, com contrato de programa assinado com a prefeitura, não foi capaz de universalizar esse serviço. Portanto, eu que tive a oportunidade de presidir não só a comissão mista, como a comissão especial que construiu o novo marco de saneamento, nós trouxemos um freio de arrumação. Ou seja, primeiro, manter o texto funcional, onde diz que as prefeituras, eles são um serviço de responsabilidade das prefeituras. Qual é a novidade? As prefeituras que não decidirem fazer por seus serviços autônomos de água e esgoto, têm a obrigatoriedade de licitar. E dentro dessa licitação, quem ganhar a licitação, o compromisso de universalizar o tratamento de água e esgoto até 2083. E as prefeituras que têm contrato de programas com o governo do estado, as empresas estaduais, a obrigatoriedade de apresentar até no ano passado a capacidade técnica e financeira para que possamos universalizar o saneamento básico. Nós não podemos mais conviver com essa corda frouxa que o governo dos estados tem, uma vez que eles são quem preside as companhias estaduais, têm os contratos de programa, mas não cumpriram as metas históricas aí de universalização desse serviço. Portanto, foi uma derrota muito grande para o governo, que, claro, tem uma intenção de, na verdade, fazer um protecionismo das companhias estaduais, um protecionismo de corporação, em detrimento de água tratada e esgoto tratado para a população. Ô, deputado, bom dia para o senhor. Aurélio falando aqui. Bom dia. A gente tem números que, de certa forma, são ainda preocupantes. O senhor falou da meta aí de universalização do saneamento básico, mas a gente tem, no Brasil, 84% aproximadamente da população com acesso à água potável tratada e 54% também, aproximadamente, com saneamento básico. Esse número ainda é muito baixo. O senhor acredita que o texto, como está hoje, como foi votado ontem na Câmara, ainda vai ser apreciado pelo Senado? Ele tende a favorecer, a alcançar essa meta prevista? Nós temos a obrigação, por isso que as empresas que têm o contrato de programa, e se nós observarmos no passado recente, nós vamos ver aí o desespero dos governos dos estados, em alguns casos até forçando prefeituras, forçando a Câmara de Vereadores a assinar esse contrato de programa, porque na verdade eu volto a dizer, por exemplo, da CESAM de 67, né, mais de 50 anos. Qual a explicação que a CESAM me dá por não ter universalizado o tratamento de água e esgoto nos mais de 50 municípios do qual ela tem contrato? Isso mostra que os governos, muitos deles por 8 ou por 12 anos, não tiveram o saneamento básico como prioridade da agenda dos seus governos. E que isso custa muito caro para a população. Você imagina que cada R$1 investido em saneamento, você deixa de gastar 4 com doença. Né, a maior mortalidade infantil no Brasil nesse momento é por problemas de água
saneamento. De cada 10 pessoas da terceira idade que dão entrada em unidade de saúde, 6 pessoas são provenientes de doença por falta de saneamento básico. Portanto, é um freio de arrumação, é um enquadramento para que esses governos, principalmente que têm contrato de programas com as prefeituras, possam assumir essa responsabilidade. E esses contratos são contratos de 25, 30 ou até 40 anos. Agora, olhando para o Brasil, o grande mentor desse desmonte do novo marco de saneamento básico é o ex-governador da Bahia, o Rui Costa, porque a Embasa, ele criou um impasse político como então prefeito de Salvador, e a Embasa não tem contrato de programa assinado com a prefeitura de Salvador. E ele, agora na Casa Civil, para tentar consertar o desgoverno que ele fez na Bahia, porque esse é o histórico dele, agora quer sacrificar todo o Brasil. Portanto, a Câmara atuou, trabalhou, deu uma derrota massacrante ao governo, foi uma derrota humilhante ao governo, que já não tem base, e a base agora naturalmente foi para o ralo ou para o esgoto, vamos dizer assim, porque o que nós queremos é a obrigação de fazer, de chegar. Você imagina que no Brasil são 100 milhões de pessoas sem água tratada, 30 milhões de pessoas sem esgoto tratado. Nós não podemos mais conviver com esses números e os governos ficarem aí, às vezes, pegando dinheiro das companhias de saneamento para fazer propaganda, divulgação. Dinheiro de saneamento é para fazer saneamento. Nós queremos universalizar porque isso valoriza o patrimônio brasileiro, isso valoriza a cidade, isso traz qualidade de vida e, com certeza, reduz o gasto com doença, reduz mortalidade infantil. Isso tem que ser prioridade zero para os governos. E o texto agora tem que ser cumprido. Obrigada, deputado Evair de Mello, do PP, falando sobre o marco legal do saneamento, que agora segue para ser avaliado no Senado. E o Instituto Trata Brasil, que também luta aí pelo avanço aí dessa melhoria no saneamento, também do fornecimento de água, que concorda com a retirada também desses trechos, disse que o Senado deve vetar essa questão também que foi retirada ontem dos dispositivos que nós estamos discutindo aqui para garantir segurança jurídica e também os investimentos necessários para a população, para que a população tenha, de fato, 100% de água potável, sem interrupção, como nós sempre mostramos aqui no nosso Bom Dia Espírito Santo, e também tratamento de esgoto, né? Menos de 56% da população brasileira tem tratamento de esgoto, tem rede de esgoto em casa. Obrigada, deputado. Qualquer novidade, conta pra gente aqui.